Fala, nação! Saudações rubro-negras. Galera, antes de iniciar mais um vídeo com as notícias do nosso Mengão, eu queria pedir a você que se inscrevesse no nosso canal, acionasse esse sininho aí embaixo, o sininho das notificações, desse o seu like e compartilhasse o nosso canal para geral, pois isso aí vai ajudar muito, muito mesmo o crescimento do nosso canal. Vamos para mais notícias, né? Vamos falar agora sobre as notícias aí do nosso Flamengo. Eu já quero começar falando da situação do lateral direito Isla. Rapaz, como essa lateral direita do Flamengo tem sido falada aí desde que o Rafinha saiu, hein? Ontem, por volta mais ou menos das 7h30 da noite, o lateral direito Isla apagou, galera, todas as fotos com camisa do Flamengo, jogando, né, as fotos de jogo dele pelo Flamengo do seu Instagram. Rapaz, isso aí fez um movimento com a torcida do Flamengo. A galera começou a postar e tem mais. Ele bloqueou algumas páginas do Flamengo no Instagram, cara. Ele bloqueou um monte de página do Flamengo do Instagram. Porque a gente sabe, galera, que desde a saída do Rafinha, a lateral direita do Flamengo ela é muito falada. Não, porque o Flamengo não conseguiu trazer um jogador à altura do Rafinha para substituir a lateral. Quando o Isla chegou, ele fez 1 ou 2, talvez 3 jogos bem. Nós torcedores até pensamos, tá aí o cara que vai substituir o Rafinha. Só que o Isla vem falhando muito na lateral direita. Ele vem pecando muito na marcação, no apoio também, nos cruzamentos, ele vem vacilando muito. E a gente sabe que a torcida, galera, principalmente a do Flamengo, nós como torcedores, nós cobramos muito, muito mesmo dos jogadores, cobramos em rede social, cobramos quando a torcida está dentro do Maracanã, e tem jogadores que não conseguem aceitar essa pressão aí. Me parece ser o caso do lateral direito Isla. Só que ele tem que entender que a situação dele hoje na lateral direito não é boa. O jogador vem falhando, o jogador vem errando. E eu, galera, eu culpo também a questão do técnico. Porque se o técnico está vendo que o jogador não está bem, não está jogando bem, não está apresentando aquele futebol 100% que ele tem que apresentar dentro de campo, tira ele, bota um pouco no banco de reservas, pega o reserva que tem lá e bota para jogar. Lembrando que o reserva que a gente tem é o Mateuzinho, que está sim em um melhor momento que o Isla. Então, e também tem um pouco da culpa do jogador. O jogador, eu sei que o jogador ele quer jogar. O jogador ele quer estar dentro de campo dando o melhor dele. Mas ele poderia chegar também pro técnico, pro professor e falar, olha, um exemplo lá, o Renato, eu não tô bem, eu não tô conseguindo dar o meu melhor em campo. Pro Renato pegar e colocar o Mateuzinho para jogar, mas a gente sabe que jogador nenhum vai fazer isso, porque independente de estar jogando mal ou bem, o jogador ele quer estar dentro de campo, ele quer estar dando o melhor dele, ele quer jogar. Mas eu acho que seria o momento, galera, talvez de deixar o Isla um pouco no banco aí de reservas, botar o Mateuzinho para jogo. O Mateuzinho, o menino tem entrado todos os jogos, ele tem entrado muito bem, tem acertado muito os seus cruzamentos, tem marcado muito bem, é um garoto que tem se destacado. Acho que já passou da hora dele assumir essa posição de titular aí no lugar do lateral direito Isla. E ele depois até postou alguma coisa em seu Twitter com algumas fotos, fez uma montagem, algumas fotos aí da camisa do Flamengo, e botou lá que iria dar a volta por cima, queria melhorar a situação. Assim, eu acho que a situação tá ficando um pouco estreita pro Isla, e como é um jogador que quando chegou no Flamengo, chegou e não tinha torcida nos estádios, e as críticas não eram totalmente direcionadas a esse jogador, as críticas sempre eram direcionadas a Vitinho, a Rogério Ceni, que era o técnico, então ele não sentia tanto. Só que a torcida tá voltando para os estádios, o jogador tá começando a ouvir a torcida xingando o seu nome, o jogador tá começando a ouvir de novo a torcida vaiando o seu nome. E hoje a rede social tem um poder incrível, galera, tem um poder incrível, tanto para contratar jogador,
quanto para fazer com que os jogadores até mesmo saiam dos clubes. O exemplo, o Vitinho, que não jogou bem no domingo, mas tem entrado bem com o Renato, ele disse em reportagem ao Globo Esporte que abriu mão um pouco de rede social. Porque o jogador, querendo ou não, ele entra para ver a notícia, ele entra para ver o que estão falando dele, e ele vai encontrar algumas coisas que não vai fazer bem para ele, não faz bem para a mente dele, e acaba comprometendo o desempenho dentro de campo. Então, a gente torce que o lateral direito Isla venha recuperar o seu bom futebol, a gente torce muito, porque isso aí acrescenta pro Flamengo, isso aí só vai ajudar o Flamengo. Mas se não é o momento do jogador, se ele não está jogando bem, que o Renato venha pensar, venha colocar o Mateuzinho como titular, venha dar um descanso para o Isla, para ele poder recuperar esse bom futebol aí que ele joga na seleção chilena. Quem acompanha os jogos das eliminatórias vê que o Isla faz bons jogos pela seleção chilena. Não sei se é questão tática, se o jeito, o estilo da seleção chilena jogar para o estilo que o Flamengo joga, mas lá ele consegue desempenhar um bom futebol. Galera, falando agora um pouco da sacanagem que a CBF tá fazendo com o Flamengo. Cara, isso aí é brincadeira. Assim, a gente sabe que toda vez que uma equipe ela se reforça, contrata bons jogadores, os jogadores vão se destacar e vai ter sim convocações para a seleção. O exemplo é o Arrascaeta, é convocado para a seleção uruguaia. O Isla não vai muito bem no Flamengo, mas é convocado para a seleção chilena. O Pires da Mota lá é reserva, mas é convocado para a seleção dele, a seleção paraguaia. Só que a situação, galera, aí tá um pouco chata com a CBF. Eles não pretendem, na data FIFA, paralisar os jogos. O problema não é os jogadores serem convocados. O problema é que a CBF convoca os jogadores e não para o campeonato na data FIFA. Ou seja, desfalca os clubes, ou melhor, o clube que é o Flamengo, que mais está cedendo jogadores para seleções, e o clube tem que se virar. E olha a pancada que a CBF quer dar dessa vez. Tite soltou uma lista de 35 jogadores para a convocação. Por quê? Porque os clubes ingleses não estão liberando os seus jogadores lá. Lembrando, o Zenit da Rússia, o Malcom e o Claudinho haviam sido convocados, mas eles fizeram os jogadores voltarem, se apresentar e jogar o campeonato por eles. Só que todo mundo pode fazer isso, mas o Flamengo não pode fazer nada. Por isso que eu falo, a CBF, galera, é uma vergonha, é muita vergonha. Por quê? Uma lista com 35 jogadores. Dessa lista, tem 4 jogadores do Flamengo. Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro e Rodrigo Caio. Cara, a situação do Rodrigo Caio, pra mim, é uma situação incrível. O jogador estava machucado, voltou agora, tem 2 jogos. O Tite já coloca o jogador na lista. Eu sei que o Tite gosta muito do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio é um zagueiro muito técnico, joga muito. Só que, cara, tá voltando de lesão agora. Deixa o cara recuperar o bom futebol dele aí. Eu sei que ele recupera rápido. Agora, pô, vai desfalcar o Flamengo todinho, cara. Aí o Flamengo vai lá e contrata quem? Contrata o Pedro. Pra ser um reserva de luxo por Gabigol. Aí o Tite vai e me coloca o nome de Gabigol, o nome de Pedro na lista. Galera, lembrando, o problema não é a convocação. Se você tem bons jogadores, é normal que esses jogadores sejam convocados. O problema é a data FIFA, aonde o Campeonato Brasileiro não é paralisado. O problema são os clubes que sofrem por causa dessa data FIFA, aonde no mundo todo, quando tem a data FIFA, os campeonatos param, mas no Brasil não. No Brasil os caras querem jogar, eles não querem saber se o clube está sendo desfalcado, eles não querem saber se os clubes estão com problemas. Só que aí quem perde com isso é o Flamengo. A situação entre CBF e Flamengo já não é das melhores. Os caras ainda fazem isso, lembrando que eles marcaram o jogo pro Flamengo aí, são 4 jogos em 8 dias, jogo dia sim, dia não, cara. Assim, eu acho que tá na hora da CBF começar a rever a situação dela no futebol brasileiro.
começar a olhar com mais carinho pro que eles estão fazendo. Tá ficando feio, a CBF está sendo mal falada por todos os jornalistas, por todos os youtubers, toda parte da imprensa está falando mal da CBF, porque a CBF tá uma vergonha. É questão de arbitragem, é o pessoal que eles colocam para apitar os jogos, tá uma vergonha. Tá na hora da CBF começar a gerir melhor ali a questão do futebol, a questão administrativa do futebol. Então fica a nossa indignação aí. 4 jogadores convocados do Flamengo, galera. 4 jogadores convocados. Galera, quero falar agora, porque essa situação já deixa a gente nervoso, já deixa a gente tenso. Eu quero falar um pouco da situação agora, rapaz, da torcida nos estádios. O Flamengo divulgou, né, que teria torcida na quarta-feira, tá liberado 50% do público no Maracanã. E cerca de 25 mil ingressos já foram vendidos, galera. Não vamos ter a casa lotada, porque não cabe 100%. Se desse 100% o Flamengo ia lotar 100%. Mas vamos ter aí a metade do Maracanã aí cheio, lotado, com a torcida do Mengão apoiando o nosso time. Diferente de domingo, que o Flamengo venha fazer um bom aí, uma boa Libertadores contra esse Barcelona, se possível golear, para chegar na casa dos caras. Obrigar eles a saírem pro jogo e a gente poder fazer um resultado melhor lá também. Que venha ser um bom jogo aí diante da nossa torcida e que a nossa torcida venha apoiar até o final esse jogo. Galera, essas são as notícias do nosso Mengão. Saudações rubro-negras.